Para analisarmos este tema, temos connosco o Vasco Rato, professor universitário de Relações Internacionais. Bom dia. Começando aqui por este vídeo de Fedorov, ministro que saiu há pouco mais de um mês do governo ucraniano, surpreende que Fedorov surja como uma oposição direta a Zelensky nesta fase? Não se trata ainda de ser uma oposição direta, mas não é surpreendente porque Fedorov é muito popular na Ucrânia, está por detrás desta nova estratégia, desta inversão dos últimos 6 meses, e a sua demissão, quer dizer, a reação a essa demissão foi uma mobilização significativa a exigir que ele voltasse ao governo. Portanto, é uma figura com credibilidade e peso político e poderá vir a ser, é provável, aliás, que venha a ser um candidato contra Zelensky. Agora, o que é importante aqui é esta ideia de que tem de haver eleições na Ucrânia. Quer dizer, o facto da Ucrânia estar em guerra não deve levar a que se continue a protelar as eleições. Quer dizer, o governo, até pelos escândalos do passado, etc., está ferido de alguma legitimidade. E, portanto, também era bom para Zelensky, caso que ganhe essas eleições, e provavelmente ganharia, ter a sua legitimidade refrescada. Mas aqui há uma dúvida, porque Zelensky, aqui há alguns meses, disse que, quando no ano passado, por exemplo, surgiu novamente esta questão de a Ucrânia ir a eleições, mesmo estando em guerra, ele disse que não seria candidato novamente. Mas isso, agora com o Fedorov, é também, de certa forma, para fazer frente a Vladimir Putin, que quer impedir que a Ucrânia possa ter eleições livres e condições para eleições no país? Recordo-me que há uns anos, em Portugal, houve alguém que disse que não seria candidato a presidente, mesmo que Cristo descesse à Terra. E esteve em Belém 10 anos. Portanto, estas coisas valem o que valem. Agora, Putin, esta situação é conveniente. Isso é, de certa forma, irónico, porque é conveniente para Putin que Zelensky não realize eleições, porque cada vez que há a tentativa de ir à mesa para as negociações no futuro, etc., pode sempre dizer que aquele governo não é legítimo. E mesmo neste momento, pode sempre dizer que as reivindicações, as condições que o governo da Ucrânia coloca para falar, eventualmente, também não são legítimas. Este é o grande problema. Portanto, temos um governo que os russos, no fundo, desvalorizam, a dizer que não têm legitimidade, e eu sou bastante sensível a essa, para dizer a verdade, a essa posição, porque vamos lá ver, supostamente, quer dizer, formalmente, Zelensky está a defender a democracia. Então, democracia significa eleições. Podem não ser perfeitas, pode não ser possível votar em todos os lados do país, em todas as regiões, mas tem de haver eleições. Entretanto, ainda ontem, Zelensky nomeou um novo ministro da Defesa, mas que percebe que vai ter que formar uma nova equipa, porque todos os que estavam no gabinete com Fedorov, o antigo ministro da Defesa, vão para outros projetos, portanto, ligados a Mikhailo Fedorov. Portanto, agora, mesmo assim, este novo Ministro da Defesa que vai liderar o Ministério da Defesa ucraniano estará também com algumas dificuldades em encontrar pessoas qualificadas para certos cargos. Será também um desafio para a segurança ucraniana, porque em termos políticos este Ministério não está com a estabilidade desejada? Não creio. Quer dizer, a orientação... O Ministro da Defesa serve para quê? Para definir uma orientação estratégica política. Essa orientação está definida. Está definida e vai... É mesmo, aliás, que foi definida com Fedorov. Portanto, é mesmo. Agora, em termos operacionais, não cabe propriamente ao Ministro dos Negócios... da Defesa
supervisionar o que está acontecendo no terreno. Quer dizer, essas decisões operacionais cabem ao chefe das Forças Armadas. E aí não houve mudança. E, portanto, a questão de pessoal, de recrutamento pessoal, pode demorar algum tempo, mas na Ucrânia hoje há muita gente já com experiência desta natureza. E, portanto, não acho que haverá, digamos, alterações muito significativas. Muito bem, vamos avançar Fedorov disse foi outra coisa interessante. Sim, diga. Disse que nos próximos 3 a 6 meses os Flamingos já podiam atingir a Rússia. Exatamente, mísseis balísticos de construção nacional, construção ucraniana. Exatamente. Vamos agora avançar para a guerra no Médio Oriente, até porque ontem Donald Trump fez novas publicações na Truth Social. Uma delas é dizer que os Estados Unidos não estão em negociações com o Irão, não há conversações agendadas, mas diz que o Estreito de Hormuz está aberto e a fluir com normalidade. A verdade é que não é isso que vemos também diariamente, que não há embarcações e navios a passar pelo Estreito, até porque há uma grande ameaça, que são os constantes bombardeamentos. Não há verdade naquele truth. Se olhar para as duas afirmações que são feitas, não são verdadeiras. Obviamente, o Estreito não está aberto. Houve, aliás, 2 ataques nas últimas 24 horas a navios comerciais. A outra afirmação, que não está envolvido em negociações com os iranianos, bom, isso desmente o que o próprio Trump disse há 2 dias atrás, quando vem afirmar que há um processo, e aliás o Axios fez essa reportagem, através dos curdos, que havia contacto a decorrer com a cúpula da Guarda Revolucionária. Portanto, ou essa afirmação era mentira, ou esta é mentira. Quer dizer, a única verdade cá no meio disto tudo é que parece não haver negociações. De facto, não, os canais parece que foram todos interrompidos. Agora, no que diz respeito ao Strait, quer dizer, é evidente que Trump está muito irritado, frustrado, incomodado com estas negociações entre o Irão e o Omã. E também colocou um mapa do Estreito de Hormuz com a designação de que aquela zona era território norte-americano. Portanto, depois da piada vem uma nova piada na Truth Social. Tem alguma relevância ou é mesmo só para espicaçar, usando esta expressão, os iranianos? Não tem relevância. Fez a mesma coisa, pôs uma bandeira nos Estados Unidos, no Canadá, na Groenlândia. Quer dizer, para ter um território é preciso exercer controle efetivo do terreno, que não existe neste momento. E, portanto, quer dizer, mais uma destas coisas a Trump que não se percebe a razão, de facto. E, entretanto, Omã veio dizer que o acordo entre Omã e, precisamente, com o Irão seria essencial para desbloquear as negociações, para desbloquear este impasse que existe agora entre Washington e Teherão. Portanto, a reabertura do Estreito de Hormuz, nos moldes que ainda deverão ser acordados por Teherão e Mascate, poderia, de facto, sanar ou, pelo menos, suavizar as hostilidades que estamos agora a ver em termos de conversações? Depende dos termos em como se resolve, e sobre isso nós não sabemos. Podemos especular, aliás, há algumas informações, mas não sabemos. Agora, essa afirmação, na prática, o que é? Reproduz a lógica do memorando de entendimento, porque o memorando era suposto, na prática, começar por aí, pela resolução da abertura dos estreitos. E durante 2 meses não foi possível fazê-lo. Não há nada que nos indique que agora o seja possível, que seja possível. E, portanto, estamos no impasse, exatamente na mesma situação que estávamos há 2 meses atrás.
Entretanto, nesta publicação, Donald Trump disse que todas as minas foram removidas. Isto dá alguma confiança, minas no Estreito de Hormuz, isto dá confiança, ou quer dar confiança também aos operadores destes navios, de que, afinal, de facto, a situação é melhor do que aquilo que se diz? É provavelmente uma das razões, creio que sim. Mas há dois problemas. Primeiro, não sabemos. Não é claro, não foi demonstrado. E que trabalho é que foi feito? Portanto, não houve qualquer anúncio da preparação, do que é que foi retirado, em que locais. Portanto, não se percebe se de facto havia e onde em concreto é segura. Mesmo que admitamos que isso tenha sido feito em secreto, de uma forma, enfim, muito desclassificada, muito discreta, o facto de se pensar que ainda há essas minas não vai reduzir as apólices para os navios. E isso é que é importante. O que é importante não é convencer os navios ou os donos de navios. O importante é convencer as seguradoras, porque enquanto há essa suspeita, esse risco, e repare que se um dos tankers for rebentado, considerando o valor do navio e do cargo, provavelmente estamos a falar mais de $1 bilhão. E, portanto, isto é muito dinheiro para as seguradoras e aliás, essa diminuição da apólice não se verificou, portanto, é porque não acreditam que houve, de facto, a disseminação. Muito bem. Vasco Rato, obrigada pela análise e reste um bom dia.